Olha o tamanho do padre Marcelo Rossi, sim, o caba tá grande. E vamos aqui falar como é que foi essa evolução. A gente sabe que o padre Marcelo passou por altos e baixos, né? E a gente sabe que ele já chegou tanto para um contexto de obesidade quanto para um contexto ali de anorexia, ficando bem magro. E vamos falar o que é que levou ele a ganhar tanta massa muscular, como foi que ele conseguiu e se, né, é possível ou não chegar nesse físico naturalmente, tá bom? Lembrando que a ideia aqui é falar, né, de ideias, não de pessoas especificamente, de forma que eu não quero falar mal, nem bem, né? Na verdade, eu quero falar bem do Padre Marcelo, tá? Não quero falar mal, eu acho que às vezes as pessoas tendem a ir muito pro lado pessoal, mas vamos falar aqui do que é que aconteceu, o que é que a gente pode tirar do ponto de vista científico e médico para ajudar dentro do teu contexto de saúde, de performance, de desempenho, tá bom? Então não se esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, que isso aqui me ajuda demais a entender que esse conteúdo agrega para você e eu vou produzir mais para te ajudar. Então vamos lá. Vamos lá. Padre Marcelo, né, já foi mais gordinho. Ele teve um problema onde ele estava magro, né? A gente sabe que o basal dele ali nos últimos anos estava sendo ser magro. Ele passou por um processo ali de onde ele se machucou e ele acabou engordando bastante. E aí você vê um indivíduo que antes era magro ficando obeso, tá? E aí o que aconteceu depois? Ele passou pelo processo oposto. Ele chegou a ficar anoréxico, né? Tava comendo basicamente nada. Ficou só, né, só a cabeça, né? Não tinha mais nem corpo ali. Então, é realmente uma situação bem complicada. Você vê que ele tava bem emagrecido e assim, a pessoa que tá mais magra dessa forma tem uma aparência, né, de doença, né? Até porque muitas vezes o indivíduo não tá atingindo as necessidades de micronutrientes, por exemplo, que ele necessita, né? Então ele dá essa aparência assim mais acabada. E aí o que que aconteceu, né? Glória a Deus, nós vimos o quê? Uma mudança expressiva no padre Marcelo. Então ele apareceu bem maior, né? E o que gerou muita comoção nas redes sociais, né? Perguntando, será que o padre Marcelo, né? Ele tá usando esteroide? Não tá, né? Será que o padre Marcelo é, tá realmente fitness, bombado, assim ou não? Então vamos lá, vamos discutir. Bem, gente, é o seguinte, né? Quando a gente vê aqui o físico do Padre Marcelo, a gente vê que é um cara grande. E outra coisa, né? É um cara grande, principalmente também de altura. O Padre Marcelo tem 1,95 m. Então é um cara bem alto. Do lado de uma pessoa normal, ele fica parecendo assim. um alienígena, né? E assim, um cara alto, forte, cara, chama muita atenção. Chama muita atenção. A gente vai até mostrar uns vídeos dentro do Instagram dele, gente, que fica bem engraçado. Fica bem engraçado. Chama muita atenção. E assim, é um cara que tem uma estrutura corporal grande, né? E muitas pessoas vêm questionando: será que o padre Marcelo tá usando esteroide anabolizante? Primeira coisa que eu queria falar com você é o seguinte: ó, aqui a foto que algumas pessoas estão divulgando do padre, que eu até te mostrei no começo. Olha aqui. Olha aqui, essa foto aqui foi tratada, gente, com Photoshop, né? Eu não sei, Photoshop ou algum outro programa. Você vê que o braço dele aqui tá bem maior, né? E aí leva muitas pessoas a acharem, não, o padre tá turbinado, tá bombado, mas não, a verdade é essa aqui. Ele evoluiu, mas também não é um mamute gigantesco, tá? Porque a galera é complicada, a galera é complicada, faz montagem até do padre, né? Mas, de qualquer forma, gente, o que, é que a gente pode tirar daqui? Foi uma boa evolução, foi uma excelente evolução, somente de onde é que ele tava, tá? E aí eu quero falar aqui alguns conceitos com você. Padre Marcelo, né? Ele começou a treinar pela primeira vez agora? Não, vamos lá. Ele teve essa evolução aqui, né? Teve a evolução de mais gordinho para mais magro, depois ele ficou mais forte, mas não é essa foto aqui a verdadeira. Mas ele também, gente, quando ele era mais jovem, um indivíduo que usou, né, esteroide anabolizante, que já cresceu bastante. Bem, essa aqui é a única foto que eu consegui achar dessa época dele. E você vê que ele é um cara fortinho, né, não é gigante, mas eu vi relatos na internet de que ele chegou a bater 110 quilos seco, né? Assim, 110 quilos seco, se fosse pensar uma pessoa de 1,70 m era um mamute, né? Mas 110 quilos seco numa pessoa de 1,95 m é grande, mas também não é essas coisas todas, né?
Mas eu acredito que seja maior do que o que ele tá aqui, né? E o que é que eu quero dizer com isso? Que ele já alcançou um patamar de shape bem grande no passado. E isso favorece com que ele no presente tenha mais facilidade de voltar a ter um shape forte. Como assim, Gabriel? Veja bem. Quando a gente fala do processo de hipertrofia, a gente está falando de um processo onde a fibra muscular, né, a nossa célula muscular, ela vai receber vários núcleos, chamado de mionúcleo. Cada núcleo é como se fosse o quê? É como se fosse um trabalhador. Então é como se eu tivesse ali vários trabalhadores na minha fábrica, e aí quando eu vou, né, ganhando massa muscular, eu vou colocando vários trabalhadores para trabalhar, tá? Se o indivíduo para de treinar, os trabalhadores, eles vão sair da fábrica? Não, eles vão continuar na fábrica, só que eles não vão trabalhar. Eles vão ficar ali paradinhos. E aí se o indivíduo volta a treinar novamente, ele volta a treinar em um patamar onde na fábrica dele já tem mais trabalhadores. Por quê? Porque ele aumentou com o treinamento o número de mionúcleos. Só que quando ele para de treinar, esses mionúcleos permanecem lá. E quando ele volta a treinar, ele já tem os mionúcleos na célula, então ele vai ter mais facilidade de voltar com o quê? Com o físico que ele já tinha antes. Porque esses mionúcleos continuam lá. E aí ele vai voltar a ser do mesmo tamanho que ele era antes, com muito mais facilidade. E outra coisa, gente. Nessa época aqui, Padre Marcelo ele utilizou bastantes recursos ergogênicos, tá? Usou esteroide anabolizante, ele era até professor de academia, é uma coisa bem interessante, né? Ele foi de professor de academia que usava esteroide, gostava, nunca chegou a competir, pelo que eu sei, mas gostava de fisiculturismo para padre, né? Muito interessante. Mas assim, o que é que acontece? O esteroide anabolizante a princípio faz up-regulation de receptor androgênico e talvez, né, em um futuro, um indivíduo que parou de usar esteroide anabolizante, ele consiga ter mais facilidade de desenvolver por ter mais receptor androgênico para sua própria testosterona. Então, ele, além de ter usado esteroide anabolizante, ele treinou por muito tempo, fazendo com que, ao voltar a treinar, ele tivesse muito mais facilidade de ter o físico que ele atingiu, que é esse físico aqui. Esse aqui é o físico real. É um cara de 1,95m e veja, 1,95m é difícil de preencher o físico, não é um negócio simples, tá bom? Não é um negócio simples. E assim, ele tá grande. Ó a largura do padre, gente. Ó a largura do padre, né? O caba tá bem, né? Gabriel, você acha que ele usou esteroide anabolizante? Cara, é o seguinte, né? Esse físico é um físico impossível de ser alcançado sem utilizar esteroide anabolizante? Eu não acho, tá? Eu não acho. Primeiro por quê? Porque ele já treinou no passado, né? Então ele já é forte. E outra coisa, uma pessoa que já treinou, ele já tem a consciência corporal de treinar novamente com muito mais facilidade. Como assim, Gabriel? É como se fosse andar de bicicleta. Você tem a coordenação motora de andar de bicicleta. Então, se você passa não sei quanto tempo sem andar, você pega de novo a bicicleta, no começo você dá uma bambeada ali, mas depois você volta. É muito mais fácil do que quando você, né, nunca tinha feito nada. Da mesma forma aqui, ele tem os mionúcleos, tem o receptor androgênico e ainda tem a facilidade do fato de que ele já estudou muito sobre o assunto e já praticou muito musculação. Então, ele voltando lá, ele consegue acertar o movimento, ele consegue contrair o músculo dele de maneira efetiva de forma muito mais facilitada. Tá? Então, eu acredito que ele teve sim uma evolução rápida, mas eu acredito que sim, possa ter sido uma evolução natural. Até porque, gente, o que acontece? O Padre Marcelo ele começou a pregar muito, a falar muito contra o esteroide anabolizante na época que ele não estava treinando, né? Muito porque ele acabou vendo dentro do contexto de vida dele indivíduos que se perderam da vida, né, por conta do esteroide anabolizante. E eu acredito que ele realmente tenha mantido esse pensamento, tá? Pode ser que não, pode ser que ele tenha mudado de ideia. Não tenho como bater o martelo e dizer aqui. Mas eu acredito, pelo posicionamento dele e pelo passado dele, que sim, é possível ele atingir esse físico natural. Eu tenho certeza que ele é natural? Não, né? Você pode comentar aqui embaixo e me diga se acha que ele é natural ou não. Mas eu acho que ele sabe o que está fazendo, tá bom? Inclusive, se ele não for natural, eu acredito que ele tenha pelo menos um acompanhamento médico e eu acredito que ele não esteja abusando de esteroide anabolizante. Ele tem um médico que está acompanhando ele e talvez usando uma dose um pouquinho suprafisiológica, talvez só de testosterona, que talvez seja uma possibilidade. Sim, eu acho que isso também é possível. Não acho que ele está, por exemplo, botando trembolona para dentro. Não acho que isso tem sentido, não. Inclusive, se você é um médico que quer aprender tudo sobre cuidar do usuário de esteroide anabolizante, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo
consciente, tá bom? Então, assim, eu acho que ele pode ser natural e você vê, gente. Ele é um cara que tem um físico volumoso, mas ele não é um cara seco, tá? Quando a gente tá falando de natural, a gente tem duas possibilidades. A gente tá falando de ser grande ou de ser seco, né? E de grande não é monstruoso, gigante. Então, geralmente, o cara, quando fica maior, mais volumoso, ele não fica tão seco. Quando ele seca, aí ele não fica tão grande, tá? E ele, no caso aqui, é um cara que a gente não viu sem camisa, pra dizer. Eu acredito sim que ele tem bastante água e gordura associada aqui. Isso não desmerece, não deixa o shape dele ruim, não, tá? Mas que ele tem um volume bacana, mas sim, que tem alguma gordura associada. E assim, cara, ele pode ter uma genética também muito boa e, como eu falei, tem um passado dele, o que justifica com que sua evolução tenha sido muito rápida. E realmente foi muito rápida. Logicamente que agora, daqui pra frente, para ele evoluir mais, ele vai ter um caminho árduo, né? Então vamos lá. Gente, eu trouxe também aqui, vamos dar uma olhada no Instagram do padre e ver algumas coisas que eu achei bem interessante. Olha aqui o cara tentando entrar no carro. O carro não tá cabendo o cabo, não. O cabo tá grande, gente. Tá grande. Ainda mais falando que ele é um padre. Ele tem vários compromissos religiosos, né? Pra ele não vive do shape, né? Ele conseguir encaixar isso na rotina dele é muito bacana, gente. É muito bacana. Eu acho muito interessante, né? Você vê, ó, o caba tá grande, ó, mas você vê, ó, que é um cara que tem uma gordurinha, né? Faz parte. Ninguém é de ferro, né? Mas olha aqui o cabo andando, ó, que o segurança dele parece um Minion, né? Do lado dele. O caba tá grande, cara. Eu acho que ele mesmo faz a própria segurança do segurança. O cara é grande. Eu tô brincando aqui, né? O segurança tem muito importante pra proteção, né? Claro que segurança não é questão de tamanho, é questão de treinamento. Mas, gente, olha o tamanho do padre, né? O bicho é grande mesmo. É impressionante, impressionante. É... E aí, você acha que o padre é natural, não é? Eu fico com a ideia de que é pelo que ele já falou, né? Pelo que ele já falou. Mas também não desmereceria o trabalho dele se ele não fosse, tá certo? Principalmente se estivesse usando talvez só uma dose ali de testosterona, já não é mais um cara jovem. Talvez botando a testosterona levemente suprafisiológica fosse suficiente para dar um estímulo anabólico ali adicional para ele, tá bom? Mas eu duvido de verdade que ele esteja fazendo loucuras por conta própria, que é o que muita gente acaba fazendo, tá bom? Aqui a pergunta, padre, até hoje me pergunto como o senhor ficou desse tamanho. E realmente, todo mundo está se perguntando, né não? Mas é isso, gente. Quando a gente treina, faz as coisas direitinho, por mais que a gente pare, quando a gente volta muito mais rápido. Então, nem tudo é injusto como as pessoas dizem, não, tá bom? Inclusive, né, um outro indivíduo que muitas pessoas têm dúvida se é natural ou não é o Paulo Musi. Será que o Paulo Musi é natural? Fiz um vídeo completo aqui pra você. Te espero lá e um grande abraço.